Senhor, nós te louvamos por cada vida, Deus, que tem ofertado na tua casa, Deus. Que sobre essas vidas, ó Deus, possa estar a cada dia a bênção do Senhor, Deus, sobre a vida deles, sobre a casa deles, sobre o lar deles, ó Deus, sobre as finanças dos teus servos. Continua, Deus, prosperando a vida de cada um, ó Deus. Ó Deus, faça transbordar para a glória do teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Professor Robson. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé. Estaremos fazendo uma oração pela vida do nosso irmão. Querido Deus, está aqui, ó Deus, o teu servo, que vai ministrar mais uma vez, ó Deus, a tua palavra, um estudo para os nossos corações. Queremos te pedir nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha usá-lo, Deus, nesta noite, com graça, com sabedoria, com unção. Ó Deus, que tudo aquilo que ele vier falar aqui nesta noite, ó Deus, venha ser direcionado pelo Senhor, e que nós possamos estar com o nosso coração aberto para poder absorver, para poder aprender, ó Deus, a tua palavra, para não pecar contra ti. Ó Deus, usa o teu servo nesta noite, nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, irmãos. Amém. É bom estar aqui mais uma vez com os irmãos, e eu quero convidar desde já a abrir a sua Bíblia em Esther, capítulo 4, versículo 14, aproveitando os irmãos que estão de pé, hoje estaremos dando continuidade aos livros históricos, finalizando também, mais uma etapa de estudos, e já começando também livros poéticos, será uma bênção, amém? Esther, capítulo 4, versículo 14, Deus é bom demais, Deus é fiel, e nos fez chegar até daqui. Esther 4, versículo 14, está escrito assim: porque se tudo te ocultares, calares nesse tempo, socorro e livramento, de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai irá perecer. E quem sabe se para tal tempo como este chegado, não foi que o Senhor te levou ao reinado. Amém? Podeis estar sentados. Senhor, fala conosco mais uma vez, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Queridos, nós, graças a Deus, tivemos a oportunidade de aprender um pouco mais sobre os livros históricos, sobre a história de Israel, sobre a história do povo de Deus. E hoje nós vamos estudar o livro de Esther. Já nesse capítulo 4, versículo 14, temos o que nós chamamos de palavra-chave, ou texto-chave para esse capítulo, do capítulo 4 de Esther. Esther tem 10 capítulos, e esse versículo 14, ele é bem claro, quando diz que, Esther, será que não foi para esse tempo, este momento, que o Senhor não te colocou aí? De repente, Esther, você foi levantada, chegou ao reinado, pensando várias coisas, mas Deus, na sua onisciência, Ele já tinha preparado este momento. Muitas das vezes, estamos em lugares ou em situações que pensamos que foi por nossa conta, por nossa própria vontade. Como disse Jesus, o que eu faço agora, vocês não entendem, mas depois vocês vão entender. E Esther, quando ela tem essa oportunidade, com certeza ela não imaginava que Deus ia usar ela para a salvação e libertação do povo. Muitas das vezes, nós deixamos as nossas casas em direção à casa de Deus, ou em direção a alguma coisa, e achamos, eu quero, eu tive vontade de fazer, mas muitas das vezes é Deus nos guiando, é Deus nos levantando para um determinado propósito. Aonde eu reúno hoje em Nova América, a Assembleia de Deus Nova América, pastor Marcos Carias, antes de ir para lá, falei, Senhor, eu não quero apenas ir, mas eu quero que o Senhor me leve em direção. Porque muitas vezes nós queremos tomar as decisões por conta nossa, e fazemos, e depois nos arrependemos, mas quando nós tomamos a direção, que é a vontade de Deus, nós vamos ver que Deus, Ele sabia cada passo. Nós não vamos entender muitas das vezes a direção que Deus vai nos dar, mas quando nós nos ocupamos de fazer a vontade de Deus, nós vamos vendo o resultado,
e o nome de Deus é glorificado. Então, amados, de repente você está aqui hoje, de repente você está em determinada situação, achando e se perguntando, meu Deus, por quê? Para quê? Eu creio que esta noite é uma noite para te responder, é a vontade de Deus. Deus te levantou e Ele quer te usar para a glória do nome dEle. Que possamos, amados, desde já, pensar e refletir que nós estamos em algum lugar ou em alguma situação, não é por acaso, é pela vontade soberana do nosso Deus. É isso que nós vamos estudar aqui nesta noite. No livro de Esther, que leva o nome de Esther, nós temos aí que a palavra-chave é providência de Deus. Para o judeu, para o estudioso, quando ele pega o livro de Esther e lê, ele encontra a providência de Deus, o socorro de Deus. Os navegadores franceses, quando eles estavam navegando em alto mar, em determinada situação difícil, quando parecia que tudo ia desabar, tudo ia a pique, eles se lembravam que em algum lugar daquele grande mar, daquela grande agitação, estaria a providência em algum lugar. Que possamos, assim como os navegadores franceses, quando tudo se apertar ao nosso redor, à nossa volta, que nós possamos lembrar, como foi cantado aqui hoje, que Deus cuida de nós, Deus tem uma providência para as nossas vidas. É a palavra-chave, irmãos. Deus é aquele que providencia. Jesus, ele até disse para os seus discípulos, para aqueles que o ouviam, não andeis ansiosos por coisa alguma, pois é Ele, é Deus, quem cuida de vós. Ele cuida das aves do céu, Ele cuida de todas as coisas da natureza, por que não vai cuidar de cada um de nós? Ele tem providência em todas as situações. Isso me faz lembrar de uma situação quando alguém atribuía e dizia o seguinte: olha, Deus é quem faz, Deus é quem socorre, e o diabo tentou armar uma situação para dizer, não foi Deus, foi eu que providenciei, você está dizendo que foi Deus. Aí o crente cheio de Deus disse assim, ei, quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tem essa do inimigo se levantar, ou quem se levantar, a providência vem. Com certeza você que está aqui hoje, já experimentou muitas providências de Deus. Eu quero crer que você também é uma testemunha de Deus nesse sentido. Quantos milagres que Deus já tem operado na sua vida, na sua história, na sua família, e muitas vezes você está diante de uma situação dizendo, Senhor, será que nessa situação eu vou vencer? É só lembrar, irmãos. Só voltar um pouquinho lá atrás e lembrar que o mesmo Deus que te socorreu outrora, Ele é o mesmo Deus que continua socorrendo no presente. É o mesmo Deus que continua dando providências nas causas mais improváveis. O nosso Deus continua fazendo. Então o livro de Esther, aonde alguns até questionam, dizendo o seguinte, será que o livro de Esther poderia ser um livro canônico? Poderia ser um livro inspirado porque não tem o nome de Deus. O nome judeu, por exemplo, o termo judeu tem 8 vezes. O termo judeus, mais de 40. Mas o nome de Deus não aparece em nenhuma vez. E o profeta Isaías até vai dizer em uma das suas profecias que Deus é aquele que se oculta. E Vitor Hugo vai dizer uma coisa muito interessante. Por mais que neste livro tenha a invisibilidade de Deus, nós vemos que a sua ação é evidente, é clara, não deixa dúvida, porque a sua mão se manifesta o tempo todo. Quando tudo te disser, Deus não está presente, mas se você olhar para as situações, os milagres que estão ocorrendo, você vai ver a mão de Deus agindo, então você vai saber que Deus está também na história. Então muitas das vezes, por uma questão até religiosa, queremos que o nome apareça. O mais importante é que Ele apareça. O mais importante é que a sua ação se manifeste dentro da nossa história. Então o livro de Esther, alguns vão dizer que é Mordecai, outros vão dizer que é Esdras que vai ser o escritor, mas o importante é que esse escritor, seja Mordecai ou Esdras, foi inspirado de Deus, por Deus, para escrever uma grande história. Não é uma história que só registra a história de Esther, é uma história que registra a ação de Deus. Entenda isso. Não é apenas uma história, ou mais uma história.
é uma revelação da soberania de Deus. Daí nós precisamos fazer o que nós chamamos de uma releitura. Então, se atribui principalmente a Mordecai, porque dá a entender que quem escreveu este livro tinha um bom conhecimento da Pérsia e, de uma certa forma, vivenciou. E Mordecai, a gente sabe que ele viveu esta época. Este livro provavelmente foi escrito entre os capítulos 6 e 7 de Esdras. Se você se lembra muito bem da história, você se lembra que o povo foi levado para o cativeiro babilônico em 3 etapas. Quando o povo retorna do cativeiro após 70 anos, o povo retorna na primeira leva com Zorobabel, 50 mil pessoas. Na segunda leva, quem retorna? Esdras. Para quê? Para a reconstrução do templo? Não, para a restauração religiosa do culto e da lei. Então, se você for ler o livro de Esdras e parar no capítulo 6, você vai ter uma outra história ocorrendo paralelamente lá em Suzã, na Pérsia. Ou seja, aqueles que ficaram lá na Pérsia, lá em Suzã, que estavam de fato vivendo essa história que registra aqui no capítulo 7. Por quê? Nem todos, após a libertação por Ciro, voltaram para a sua terra. Alguns, como falamos, ficaram lá na terra a qual eles foram levados anteriormente. Só alguns que voltaram. Alguns desses que ficaram foram Mordecai, Esté e outros. E Esté quem Deus vai usar e vai fazer com que a história dela seja lembrada até os dias de hoje. Apenas 10 capítulos, poucos versículos, mas é uma história que marcou os tempos, marcou toda a história do povo de Deus. Este livro, amado, o livro de Esté, ele pode ser dividido em 2 partes. Do capítulo 1 ao 4, a oposição dos judeus, não. A oposição aos judeus. Ou seja, os inimigos ou o inimigo dos judeus vai fazer uma oposição a ele. Do capítulo 5 ao capítulo 10, nós temos a vitória. Olha que interessante. 4 capítulos para falar da oposição. E 5 capítulos para falar da vitória. Muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, a gente coloca em todas as manchetes possíveis, né? Facebook, rede social, colocamos no WhatsApp, até pedimos oração na igreja, mas quando Deus dá vitória, aí o irmão diz: irmão, como é que o irmão está? Ah, irmão, Deus deu vitória. Amados, se nós por acaso vamos relatar um problema, quando eu for relatar a vitória, a gente tem que fazer muito mais batida no tambor. Sabe por quê? Porque quem dá a vitória é o homem? Não, quem dá a vitória é o próprio Deus. E quando nós contamos a vitória, quem é que é glorificado? O nome do nosso Senhor. Então, irmão, se você usa 10 palavras para dizer de derrota, de problema, use 20 para falar de vitória. Amém? Para que o nome de Deus possa ser exaltado também na sua vida. Então, nós temos 2 partes. Uma parte é onde alguém vai se opor, ou vai ter a chamada oposição aos judeus, como vamos ter a oposição sendo derrotada, vencida, e a vitória do povo. Interessante que para os judeus, aquele que se levantava contra o povo, era considerado até maligno. Nós temos que nesses capítulo 4 aqui, do capítulo 1 ao 4, nós temos Amã que vai se opor a Israel, que vai se opor aos judeus. Pensar no extermínio dos judeus. Interessante que o que Amã, digamos, é para essa história, Rita entra para a história. Só que neste livro, nós vamos ver que uma festa, ela vai ser o quê? Instalada. E até hoje ela é feita anualmente para dizer da vitória e da libertação que Deus deu ao povo. Então, amados, tem coisa que vai marcar. E qual é o propósito deste livro? Justamente o quê? Narrar a história. A história de quem? De uma mulher que estava em Suzã, na Pérsia, e que Deus usou para dar vitória. Que mulher é essa? Esté. Esté é uma mulher que era judia, uma jovem, ok? Que se tornou rainha pela providência do homem, Deus. Mas se o naturalista ele for pegar essa história, ele vai dizer: irmão, lê a história de novo.
Lá vai dizer que surgiu uma oportunidade, né? Surgiu uma vaga lá no reinado. E Mordecai vai dizer assim: ô Esther, é a sua oportunidade. Vai se atribuir ao homem. Mas quando nós que cremos na operação, no agir de Deus, e somos espirituais, quando nós olhamos para essa história, não vemos apenas uma mulher e um homem simples, vemos a ação de Deus na vida de Mordecai, pegando uma jovem que não tinha pretensão de ser rainha, e incentivando ela para ser a nova rainha do reinado da Pérsia. Olha que interessante. Então, muitas das vezes, Deus vai estar nos guiando, Deus vai estar nos direcionando, sem nós percebermos muitas das vezes. E Ele vai usar quem? Soberbo? Vai usar o humilde. Desde já, uma das características que Esther tinha era a humildade. Quantas vezes olhamos e dizemos: Senhor, mas o Senhor quer levantar aquele irmão tão simples, tão sem aparência? Mas Deus fala: é Ele que eu quero levantar, é Ele que eu quero usar para a glória do meu nome. Nós vamos entender porque Deus vai levantar Esther, porque justamente ela tinha o quê? A qualidade para ser a rainha que foi. Olha aí quem era Esther. Interessante que, se você pegar nos textos hebraico e voltar ao original para entender, você vai ver que o nome de Esther era um outro nome no hebraico. Esther é um nome pérsico que significa estrela, porque era costume do Oriente, ou da monarquia da época, fazer o quê? Pegar as pessoas que eles haviam conquistado e dar o nome pagão, ou o nome da onde eles estavam. E o nome aqui é estrela. Aí você diz: irmão, a estrela quem brilha aqui é Jesus. A minha estrela não é Esther, a minha estrela é Jesus. Mas você pode fazer uma comparação, porque Esther foi usada por Deus o quê? Para a salvação do povo de Israel, para os judeus. E Jesus foi enviado pelo Pai para fazer o quê? Morrer em nosso lugar, para ser a nossa salvação. Ou seja, Deus usou Esther, ela foi como providência para a salvação dos judeus, e Jesus é a nossa providência em toda a nossa história para a nossa salvação. Então Ele é a nossa verdadeira estrela, assim, é aquele que brilha, é aquele que nos liberta, é aquele que nos salva, é aquele que nos dá vitória. Então, Esther, ela vivia entre aqueles que estavam lá na Pérsia, que não voltaram para a sua terra, mas Deus usa ela. Interessante que Esther, amados, ela tem uma história, ao mesmo tempo de louvor, de honra. Esther é uma pessoa que passou por muitos traumas, por que não dizer traumas familiares? Se você ler a história e você ler este livro de Esther, você vai perceber que ela era órfã de pais. O seu pai, a sua mãe havia morrido, e Mordecai, ou Mardoqueu, estava cuidando dela, estava educando ela. Olha que interessante. Ao mesmo tempo que ele era parente, primo, ele era alguém que nós podemos chamar de pai adotivo dela, para cuidar dela. Interessante que em toda a história que nós vamos encontrar no livro de Esther, do capítulo 1 ao capítulo 10, vamos ver a excelente educação que ela teve. Uma educação não só na moral de como obedecer, como respeitar os mais velhos, como honrar o Deus de Israel, o Deus dos judeus. Lembrando que esse termo judeus, o povo vai ganhar onde? Lá na Babilônia, durante o cativeiro. Antes era hebreus, Israel, ou israelitas, e depois judeus. Eles vão ganhar esse nome. Então, Esther, também judia, que vai ser usada por Deus, apesar da sua história não ter sido das melhores, digamos, ter sido triste no início, Deus usou ela de uma forma poderosa. Interessante que às vezes olhamos para a história de alguém e pensamos: meu Deus, que história triste. Parece que é uma história sem sonhos, parece que é uma história que só mostra derrota. Ei, você pode se surpreender. Deus pode transformar aquela história que hoje é de sofrimento em uma história de alegria, em uma história de glória. Então, nesta noite, Deus também pode estar mudando a história de alguém que até aqui foi de tristeza, que até aqui foi de derrota, mas o nosso Deus é aquele que transforma a história em história de bênção, amém? É o nosso Deus, amados, Ele faz essas coisas. Eu me lembro de uma época que
Eu não queria oportunidade. Eu não queria estar diante do povo porque eu achava, não posso, vou passar vergonha, não vou conseguir falar. E quando eu olho para trás hoje, eu não sinto orgulho, eu não sinto motivo de me orgulhar, não, amados. Mas eu posso olhar para trás e dizer, glórias a Deus, que me exaltou, não para a minha glória, mas para a glória do nome dEle, que me ajudou. Ou seja, eu estou dizendo que eu sou alguém que Deus estendeu as mãos e levantou. Então não importa a sua situação, Deus é aquele que levanta, Deus é aquele que ergue, Deus é aquele que muda a história. Por mais que o nosso adversário tenta mostrar que não há jeito, Deus ao longo da história, Ele tem feito mudanças, Ele tem virado o cativeiro de pessoas, assim como Ele virou o cativeiro de Esther. Então nós podemos ver isso na vida dessa grande mulher. Então, amados, nós temos duas divisões, ok? Capítulo 1 ao 4 e capítulo 5 ao 10, mas em cada capítulo nós temos uma história que nós vamos tentar rapidamente, aqui dentro do nosso tempo, ver coisas interessantes. No capítulo 1 e capítulo 2, nós temos a festa de Assuero, ok? No capítulo 3 ao 7, temos a festa de Esther. No capítulo 8 ao 10, a festa do Purim, a festa tão conhecida que temos. Olha só, no capítulo 1 e capítulo 2, que é os primeiros capítulos do livro de Esther, você vai ver que o rei da Pérsia, Assuero, que é um título, ou Xerxes I, ele estava dando uma festa para os principais, para os seus líderes de 127 províncias, e ele deu uma festa por cerca de 180 dias, mostrando, as belezas do reino, a grandeza do reino. E depois que ele teve toda a explanação do seu resplendor, ele dá uma festa de 7 dias para os seus principais. Nessa festa com os principais homens, também havia uma outra festa com as mulheres, que a rainha Vasti estava promovendo junto com as mulheres. Só que em algum momento, Assuero vai dizer o seguinte: ei, eu sou poderoso, agora eu vou ostentar lá na Pérsia, no lugar principal, lá no palácio principal, eu vou ostentar a beleza da minha mulher, Vasti. Só que ele estava embriagado, como outros principais junto dele. E ele ordena que ela venha até a presença dele, e ela se recusa, até para manter a sua honra, a sua dignidade. E na lei pérsia, o rei não poderia dar essa ordem para ela. Mesmo assim ele faz. E ela recusa. Nisso que ela recusa, o rei diz assim: ei, o que eu posso usar na lei Medo-Pérsia contra a rainha Vasti, porque ela se negou a uma ordem, a um pedido do rei? Aí eles disseram: olha, ela pode ser destituída, e também pela seguinte razão, rei: se essa notícia que ela recusou ao seu convite se espalhar, rei, o que vai acontecer? Eles vão dizer o seguinte: o rei perdeu a sua honra, sua credibilidade. Então muitas mulheres vão agir assim com seus reis, com seus líderes. Então coloca uma lei agora dizendo: olha, Vasti vai ser destronada e ela não poderá retornar ao seu trono. E ele faz isso. Quando nós olhamos, volto a dizer, parece que é mais um incidente político, parece que é mais um incidente histórico, mas olha como Deus já estava providenciando todas as coisas. Porque o rei, nessa festa, a intenção dele era guerrear contra a Grécia, que o seu pai Dario anteriormente havia perdido guerra, havia perdido a batalha. Então ele reúne o povo para promover uma guerra contra a Grécia, e a história vai nos revelar que ele perdeu mais uma vez. Xerxes vai perder as guerras. E quando ele volta da guerra, ele vai dizer o seguinte: ei, não posso mais ficar sozinho. Não, o que eu posso? Aí os principais vão aconselhar ele: rei, promove aí uma seleção de uma outra pessoa para substituir a rainha. Lembrando que naquela época havia um harém, ok? O rei tinha um harém de mulheres sob o comando dos eunucos que estava lá para prestar a ele.
E Deus vai usar quem? Esther, uma jovem simples, mas de uma grande beleza. Talvez haveria várias opções, ou opções mais, aos nossos olhos atuais, mais possíveis para o rei escolher. Mas olha quem é escolhida: Esther. Olha que interessante. Alguns chegam a contar na história que enquanto as pretendentes estavam lá se embelezando para que pudessem ser escolhidas pelo rei, alguns estudiosos vão dizer que ela vai simples, segundo a orientação do seu primo. E nessa simplicidade, a sua beleza vai se destacar. Assim como você, na hora de casar, você falou assim: eu quero ter certeza que é linda, então eu vou de manhã bem cedo, vou pegar ela no fraco quando ela está acordando, para que eu possa ver a beleza de fato. Porque é muito fácil, né? Quando você encontra na rua, está toda penteadinha e tal, né? Agora, beleza real. E essa beleza real não foi apenas uma beleza que encantou, foi a mão de Deus, a providência de Deus fazendo com que ela fosse escolhida. E ela é escolhida, mas como alguém que vai ser agora a nova rainha, como alguém agora que vai ganhar destaque para fazer o quê? Assistência ao rei. Mas isso parecia bonito, lindo, e era lindo, mas tinha um problema. Ela era da descendência judaica, da descendência de Israel. E o nosso inimigo das nossas almas, assim como Deus está levantando alguém para a glória do seu nome, para conduzir a história do plano da redenção, da salvação da humanidade, o diabo sempre coloca alguém para vir contra as nossas vidas. E Amã vai ser levantado e dizer o seguinte: ei, eu não vou deixar esse povo ter tanta glória assim não. Porque Mordecai, que era o primo de Esther, em um dado momento, quando Amã passa com toda a sua exuberância, o que acontece? Mordecai se curva? Não, porque ele entendia que a honra e a glória era para só Deus, então ele não ia se curvar para Amã. Sabe o que isso nos ensina, amados? Por mais que queremos agradar alguém, a honra e a glória, ela é de Deus. Quantas pessoas, por a tal da política da boa vizinhança, dizem assim: não, Deus entende, né? é só uma glória para o irmão. Reconhecer, honrar uns aos outros, isso é bíblico, isso é louvável. Mas a glória, diz o profeta, não darei a outrem, a glória ela é de Deus. Quando nós reconhecemos isso, nós fazemos igual os homens, Ananias, Misael e Azarias, disseram para eles: olha, quando cantar, vocês vão ter que se curvar e beijar a estátua que o rei mandou fazer. Aí eles disseram para o rei: se você quiser nos lançar na fornalha, nas minhas palavras atuais, pode lançar. Porque se Deus nos der o livramento da fornalha, amém. Se Ele não nos der, também amém. Mas a gente não vai se curvar diante da sua estátua. Olha que atitude, amados, de Mordecai, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha que atitude de dar glória só para Deus, amados. Aí você fala: mas irmão, vai vir guerra, vai vir oposição. Porque Mordecai tomou essa atitude louvável e bíblica cristã, mas Amã vai querer agora que ele morresse. Sabe o que Amã vai fazer? Lembrando que Amã era um dos principais do rei da Pérsia. Amã vai pedir ao rei que promulgue um decreto que os judeus, tanto lá da Pérsia, quanto de todas as arredores, as províncias, fossem exterminados. Olha que situação. Vai pedir a morte do povo, só porque Mordecai não quis se curvar diante dele. Só que Amã não sabia que Deus já estava preparando tudo. Sabe por quê? Porque mesmo quando Esther é levada para o trono, para o palácio, todos os dias Mordecai visitava ela. E um dia Mordecai ouviu uma trama que eles estavam fazendo contra o rei para o matar. A conspiração. E o rei é salvo pela vida de quem?
Mordecai. Enquanto o inimigo, a mãe, estava preparando alguma coisa contra, Deus já estava do outro lado, providenciando o quê? Uma situação para livrar o seu povo. É tão verdade isso, que olha o que acontece. A mãe diz, olha, eu vou pedir a forca, vai morrer todo mundo. Mas o rei, lendo os anais, né, as crônicas, diz assim, vem cá, o que foi feito para Mardoqueu? Mordecai, o que foi feito para ele? Esse homem foi quem deu uma salvação, um livramento ao rei de morrer. E a mãe, olha, nada. Então esse homem tem que ser colocado em um cavalo real. Vamos ler na história que antes a mãe pensou que a glória era para ele. Porque o rei pergunta, o que o rei pode fazer a um homem a quem ele quer honrar? Mas volta a dizer, o inimigo, a mãe, estava pensando em uma coisa ruim. Mas Deus estava preparando um lugar de glória. Sabe o que eu aprendo com isso, amados? Quando alguém quer puxar o seu tapete, quando alguém quer te derrotar ou quer te fazer mal, não pague o mal com o mal. Seja crente, pague o mal com o bem. Deixa Deus guardar a sua vida, deixa Deus guardar a sua história. Ai, irmão, mas estão tramando contra a minha vida. Calma, Deus já está preparando uma vitória para a sua vida. É assim que Deus faz, amado. Nós somos testemunhas disso, de Deus cuidando da história do seu povo. Olha o que nós vamos encontrar, amados, nos capítulos seguintes. Olha só, a festa de quem? Esther. Por que Esther faz uma festa? Porque no capítulo 4 que nós lemos, o que Amã já tinha tramado? O extermínio dos judeus. Mas o que nós lemos no capítulo 4? Mordecai dizendo, ô Esther, de repente, foi para esse momento, aonde nós estamos para ser exterminado, que Deus preparou você para esse trono, para ser rainha. Mas se você te calares, ou você não quiseres tomar uma atitude diante da situação, Deus dará socorro para o seu povo de alguma forma. Sabe o que isso nos ensina, amados? Quem é insubstituível? Ninguém. Tem aquele irmão que diz assim, se eu não fizer, a alba não anda. Se eu não fizer, não tem a benção. Olha o que aprendemos com Mordecai. Se você não fizer, Deus prepara outro, meu irmão. Moisés pode ter morrido, mas Deus levanta Josué. Ah, irmão, eu sou importante. Sim, você é importante para a obra de Deus. Deus conta contigo, conta comigo, Ele conta conosco. Mas Ele não vai deixar de cumprir a tua palavra, porque eu ou você fomos rebeldes. Não. Mas se nós quisermos fazer a vontade de Deus, então Ele vai fazer o quê? Ele vai nos usar. Então Esther, ela resolve o quê? Não. Tudo bem, Mordecai, eu vou aceitar. Mas tem um detalhe. O rei já tem mais de 30 dias que ele não me chama. Eu sou a rainha, tudo bem, mas ele não me chamou por 30 dias. E se eu entrar diante dele agora sem ser chamada, eu posso vir a morrer, porque há uma lei que diz que quem entra na presença do rei sem ser chamado ou autorizado, morrerá. A não ser que o rei levante o seu cetro dizendo, pode-se chegar. Então faz o seguinte, Mordecai, avisa o povo, pede ao povo para jejuar por 3 dias, pede o povo para clamar, e eu entrarei, o que acontecer, amém, eu vou entrar, mas ore, jejuem, vamos fazer isso antes. Sabe o que isso nos ensina? Que muitas das vezes nós queremos tomar uma decisão rápida, sendo que a hora deveria ser de jejuar, orar, pedir Deus direção. Nós estamos vivendo um tempo, amados, que as pessoas não têm mais tempo para orar, não têm mais tempo para jejuar, jejuam mal quando vão ao médico fazer algum exame. Nós precisamos entender, porque olha que interessante, eles vão jejuar, vão orar, e ela vai entrar diante do rei e vai dar tudo certo. Nós vamos ver outras histórias bíblicas, que quando o povo se prontificou para jejuar e para clamar a Deus,
Olha grandes coisas que Deus fez. Então, muitas das vezes, nós precisamos voltar a esse tempo, essas raízes cristãs, de orar e jejuar. Irmão, isso é coisa do Antigo Testamento. Não. Vai lá no Novo Testamento. Jesus diz, olha, quando vós jejuardes, não sejais como os hipócritas, mas jejuai. Mas orai. Ele até mesmo chega a dizer que eu fiz para dar-vos o exemplo. Jesus jejuou por quantos dias, amados? 40 dias, 40 noites. Jesus subiu ao monte para orar, ou seja, nós também precisamos fazer no nosso tempo, orar e jejuar, principalmente diante de uma grande decisão. Depois que ela faz esse período de oração e jejum junto com o povo, ela chega diante do rei, e o rei autoriza, e ela fala, ó rei, eu quero dar um banquete, eu quero promover uma festa, e eu gostaria que o rei viesse a essa festa, e Amã também. Olha que interessante. Ela convida quem? O rei e Amã. E Amã era quem nessa história? O inimigo. E nessa festa que ela promove, esse banquete, esse jantar, o rei vai perguntar, na nossa linguagem, o que te aflige, Esther? O que você deseja? E ela vai falar na frente de Amã a situação. Olha, rei, eu não revelei antes a minha descendência, mas sou da descendência judaica. E há um decreto, rei, para o nosso extermínio, inclusive o meu. Apesar de ser rainha, eu também sou da linha da descendência judaica, então eu vou ser exterminada. Olha que interessante, ela falou na frente do inimigo, ela não falou por trás. Amados, o que nós vemos mais nos nossos dias é o quê? Pessoas falando mal por trás, mas o fulano está tramando contra a minha vida. Ei, seja crente. Nada de fofoca, nada de mexerico, nada de tentar revidar na mesma altura por trás, assim como a Amã fez, pelo contrário. Ei, chame o seu inimigo diante de você e diga, ei, eu confio no meu Deus, eu confio no meu Senhor, que Ele vai providenciar todas as coisas. Interessante, amados, apesar de ser um estudo aqui bíblico cristão, me faz lembrar de um livro que eu li, A Arte da Guerra, que diz que os seus amigos, você tem que manter eles perto, mas os seus inimigos mais perto ainda. Nós não podemos ignorar os ardis do nosso adversário, não podemos ignorar, mas também nós temos que ter a confiança no Deus de Israel. Se nós estamos orando, se nós estamos jejuando, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, quem é o nosso inimigo para nos derrubar? O texto bíblico é bem claro, agindo Deus, operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós, amados? E ela toma essa atitude, só que tinha um detalhe, na lei Medo-Persa, o rei não poderia revogar o decreto que ele fez do extermínio, ele tinha que colocar e deixar aquele plano em execução. Mas você vai ver aí nesses capítulos o quê? Que o rei Assuero vai dizer assim, o quê? Amã preparou uma forca para Mordecai, sendo que Mordecai me salvou de uma conspiração, Amã me levou, me induziu, me influenciou a fazer um decreto contra o povo judeu. Não tem aquela forca, Amã, que você preparou? É nela que você vai morrer. Às vezes, a gente se preocupa, o inimigo está preparando uma forca, o inimigo está preparando uma cilada. Ei, calma. O teu Deus é poderoso para te livrar, e ainda por cima, fazer com que o inimigo caia na própria armadilha. Aí alguém diz assim, irmão, então hoje, a partir de hoje, depois desse estudo do livro de Esther, eu vou começar a orar, Senhor, mata meus inimigos, Senhor, faz eles caírem nas próprias forcas deles. Quem é o inimigo das nossas almas, amado? Lembra lá de Efésios 6:10? Nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue,
mas sim contra as forças da potestade da maldade nos lugares aonde? De repente um ser humano, alguém se levantou contra você. Aí você diz, eu quero que ele morra. Não, irmão, ore pela salvação dele. Ore pelo bem dele. A Bíblia chega a dizer, no Novo Testamento, que amar quem nos ama é fácil. Quero ver amar os nossos inimigos. Então o ser humano, às vezes, ele é usado pelo diabo, pelo nosso adversário, para agir contra as nossas vidas. Em relação ao diabo, nós temos que pedir, Senhor, repreenda ele. Como diz o pentecostal, não é fogo nele, mas a pessoa não. Nós oramos, Senhor, salva, Senhor, liberta. Se Deus quiser fazer igual que aconteceu nesse caso aqui, aí já é com Deus. Mas nós não podemos ter essa atitude de pedir para Deus matar o nosso irmão ou alguém. Eu me lembro de uma vez, meu querido Carlinhos, que uma esposa de um pastor não estava cooperando muito. Antes estava causando tropeço para o pastor. A igreja fez uma campanha para Deus matar a esposa do pastor. É sério, irmãos. O pastor tomou conhecimento disso e disse, irmãos, eu concordo que o negócio não está fácil lá em casa, mas não ore para Deus matar, não. Ore para Deus libertar, ore para Deus mudar o quadro. Agora, se matar ela, vou ter que casar de novo também, vai complicar a minha vida. Ore para Deus salvar. E muitas das vezes a gente fica assim, mas Senhor, mas aquela pessoa está me fazendo mal. Mas é alguém que Deus poderia salvar, que Deus poderia usar para a salvação de outras pessoas. Então nós precisamos ter essa atitude de amor para com as pessoas, ok? E deixar que o nosso adversário das nossas almas, Deus luta por nós e Ele guerreia as nossas guerras para nos abençoar, para nos dar o livramento. Amados, então o rei, como eu disse, vai agora em favor de Esther e do povo judeu, colocar um decreto, ei, quando o inimigo ou quando alguém se levantar contra vós na data tal, vocês têm o direito de se defender. O rei não poderia revogar o decreto, mas ele poderia fazer um outro. Então ele faz o decreto dizendo que o povo poderia se defender e também que Amã seria enforcado. Então, amados, nós temos aí justamente isso, que Deus já está dando o livramento nesses capítulos. Por favor, passa o slide, por gentileza. Então, nós temos que vai ser instituído o que, amados? A festa do Purim. Se você for ler os capítulos finais, você vai ver que Deus vai fazer o quê? A festa do Purim, por quê? Nós chamamos a festa do regozijo, a festa da libertação. Interessante que o povo, nesse dia do possível extermínio, o povo vai ter uma vitória, e eles vão inaugurar uma festa que até então não tinha. Nós sabemos que o povo de Israel tem várias festas, é um povo festeiro, tem a festa do tabernáculo, a festa da Páscoa, das primícias, e agora eles têm a festa do Purim, ou, por que não dizer, a festa da sorte. O crente tem sorte, irmãos? Não. O crente tem providência de Deus. O ímpio diz, nossa, rapaz, você teve uma sorte. Aí o crente diz, não, foi providência de Deus. Sabe por que o crente faz isso? Ele fala isso? É porque ele sabe que aquilo que aconteceu de bom foi Deus que fez, e o nome de Deus merece ser glorificado naquela situação. Então os judeus vão dizer justamente isso, ei, não foi simplesmente o rei que fez um decreto em favor de nós, não, foi Deus providenciando um escape para as nossas vidas. Até os dias de hoje, os judeus anualmente, no mês de março, comemoram a festa do Purim, ou a festa da sorte, que representa o quê? Os dias que Deus deu o livramento para o povo. Amém, amados? Então o que podemos aprender com este livro? Justamente isso, que assim como no livro de Esther, nós temos Esther sendo usada por Deus para dar a salvação ao povo, nós temos nosso Jesus, que dá a salvação ao povo. Então nós temos também o quê? Que aquilo que parecia uma situação corriqueira da história, era a soberania de Deus providenciando todas as coisas. E aí, para fechar, amados, rapidamente, eu quero falar das qualidades de Esther, quem Deus usou para dar a salvação a esse povo.
E eu gostaria que você guardasse isso. A primeira qualidade que ela tinha era a formosura e modéstia. Apesar da sua beleza, pela qual ela foi escolhida, ela tinha ética interior. O que nós temos muito hoje é estética. Você olha para o obreiro, é perfeito por fora. Você olha para a irmã, é perfeita por fora. Mas e por dentro? Essa é a questão. Ela era bela, linda por fora, mas também tinha ética por dentro. Não se vendia para as situações da vida. E ao mesmo tempo que ela estava sob o comando de Mordecai, quando ela é levada à rainha, ela não perde a sua humildade. Olha que característica linda, amados. Diz o texto, né? Quer saber quem é a pessoa? Dá poder. Tem gente que é humilde quando ele não tem cargo. Aí o pastor colocou ele como dirigente do culto, ou como presidente da mocidade, ou alguma coisa, ele diz assim: agora eu sou tal. Não. Nós precisamos de ser igual a Esther. Mesmo sendo rei, mesmo sendo rainha, mesmo sendo líder, a humildade precisa ser a mesma, porque quem nos colocou lá, quem nos coloca é Deus, não é o homem. Não foi os nossos próprios méritos que nos fizeram chegar aonde nós chegamos. Uma outra qualidade que ela tinha era obediência, amados. Quer ser abençoado? Quer ser vitorioso? Quer ser um canal de bênçãos nas mãos de Deus? Tenha obediência. Obedeça os princípios bíblicos. Obedeça à vontade de Deus. Obedeça àqueles que estão sob vós como liderança, porque fazendo isso agradarás a Deus. No livro histórico, por exemplo, diz lá que a rebeldia ou a desobediência é igual ao pecado de feitiçaria. E Deus não se agrada da desobediência. Então não importa o cargo, sempre tem alguém acima de nós. Mesmo quando é um pastor presidente, ele está sob a ordem de Deus. Então, amados, nós estamos debaixo da ordem de Deus, nós precisamos ser obedientes. O outro ponto é a coragem. Ela mesmo sabendo que poderia morrer para tentar salvar o povo, ela foi corajosa ou não foi? Foi corajosa. Muitas das vezes Deus nos dá uma ordem e a gente pensa: será que vai dar certo? Será que nesse processo eu não vou morrer? Eu não vou perecer com isso? Meu querido e amado irmão, se Deus mandou fazer, faça. Faça na coragem. Faça na fé que vai dar tudo certo. O crente, diz o texto, que se não for por fé é pecado. Ou nós fazemos com fé, ou nós não fazemos. Aquela história, talvez, irmão, não sei se vai dar certo. Não sei se eu faço. Não, faz com coragem, faz com fé. E a última qualidade que eu acho interessante aqui, que a gente pode destacar, que ela era leal e persistente, leal ao seu povo. Ela não deixou as suas raízes, porque ela era a rainha. Ela poderia ter dito ao Mordecai: o problema é seu, Mordecai. Você e o povo vai morrer. Ela não. Eu sou rainha, mas ainda eu sou leal às minhas raízes. Eu sou leal ao meu povo. E ela não simplesmente tentou e parou, não, ela foi até o final, ela lutou pela vitória do seu povo. Assim nós devemos ser quando Deus nos chamar para uma obra, amados. Nós devemos ser leal àquilo que Deus nos prometeu e nos deu para fazer, e devemos ser persistente e ir até o final. É tanto que diz o texto: aquele que perseverar até o fim será salvo. Então nós não podemos parar no meio do caminho. Por mais cansado, por mais que as lutas venham, nós precisamos continuar firmes. Então este livro, amados, o livro de Esther, ele está bem situado, né? Que o livro de Esdras é um livro abençoado. É um livro que fala de restauração do povo. E o livro de Esther fala um livro de vitória, um livro de libertação para o povo de Israel. Amém? Se coloque de pé, por gentileza. Que possamos fazer como Esther. Está à disposição da vontade de Deus para cumprir uma grande missão. Guarde isso. Você não é mais uma pessoa. Você não é uma pessoa apenas qualquer. Você é alguém escolhido por Deus para uma grande obra.
Que possamos, amados, estar à disposição de Deus, dia após dia, seja na luta, seja na bênção, seja na bonança, na dificuldade, que possamos estar. Que possamos ser como Esther, quando ela foi encorajada, estimulada a fazer o que era certo, ela fez. Muitas das vezes você pode estar se perguntando, o que este livro tem a ver com a minha vida hoje? Deus pode estar falando com você, ei, é hora de se levantar, é hora de se colocar na brecha para a grande obra que eu tenho te chamado, não importa a situação. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Vamos orar. Pai amado, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossa vida. Te damos louvores, te damos glória, que apesar de sermos pequenos, falhos, a Tua mão está sobre nós, e o Senhor está no controle da história, o Senhor é soberano, o Senhor é aquele que dá providência dia após dia, e eu creio que assim como o Senhor usou Esther para dar a salvação ao povo judeu na época, o Senhor está levantando alguém aqui nesta noite, para usar, para dar salvação e libertação a alguém, para a glória do Teu santo nome, Pai. Nós oramos agradecidos ao Senhor, no nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Eu quero agradecer a paciência e o convite que foi feito. Foi muito bom ter estado com os irmãos neste período, para aprendermos junto e louvarmos a Deus, amém, amados? Que Deus abençoe, em nome de Jesus, meu amado. Ainda de pé, queridos, estaremos fazendo o encerramento, dando as considerações finais. Quem foi abençoado nessa noite com esta palavra? Glória a Deus. Que Deus possa continuar usando a vida do nosso irmão para a glória do nome dele, que ele possa cada dia te fazer grande nessa terra. Deus, ele falou com vidas aqui nesta noite. Sai daqui com uma visão diferente. Sai daqui nesta noite crendo, Deus falou comigo. Sai daqui nesta noite crendo, verdadeiramente, Deus, ele falou comigo. Amém, queridos? Pastor já deu os avisos. Quarta-feira tem tarde da bênção, quinta-feira culto da família, sábado às 16 horas reunião com o pastor lá na sala 10 e às 18 horas Santa Ceia. Quer chegar cedo, quer sentar aqui dentro, num lugarzinho tranquilo, quer estacionar o carro na porta da igreja, chegue cedo, porque senão já viu como é que é Santa Ceia aqui. Porque muitos irmãos às vezes sabe como que é, deixa para chegar depois de um certo horário e fica difícil. E infelizmente, sai reclamando ainda que não tem lugar, que não tem isso, que não tem aquilo. Faça uma força, chegue cedo, e se você chegar, não conseguir chegar cedo, também não murmure, porque Deus, ele vai dar vitória para o teu povo, amém? Vamos orar encerrando e impetrando a bênção apostólica. Querido Deus, nesta noite nós te louvamos, ó Deus, pela vida do nosso irmão, do professor Robson. Ó Deus, que o Senhor possa continuar a cada dia, ó Deus, dando graça, Senhor, ao teu servo, usando ele, ó Deus, na ministração da tua palavra. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por cada vida que se fez presente a este lugar, ó Deus, nesta noite, que se dispôs, ó Deus, para aprender mais um pouco da tua palavra. Ó Deus, abençoa cada vida, abençoa, Senhor, a vida da nossa irmã Raquel, que está aniversariando no dia de hoje. Ó Deus, visita, Senhor, a tua serva, continua, Senhor, abençoando, que ela possa continuar sendo coluna, ó Deus, do nosso pastor Eduardo. Ó Deus, usa, Senhor, a cada dia esta família, Senhor, neste lugar. Querido Deus, no nome de Jesus, nós te pedimos nesta noite, leva-nos em paz, cubra, Senhor, as nossas vidas com teu sangue, e nos dê vitória, Deus, no dia de hoje. Ó Deus, que cada um que está indo para os lares neste momento, que possa, ó Deus, ser guardado pela poderosa mão do Senhor. Ó Deus, leva-nos em paz, cubra, Senhor, a tua igreja com teu sangue e dá vitória em nome de Jesus. Estenda a tua mão, que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta do Senhor. E quem tem essa esperança, diga comigo, amém. Deus abençoe, está terminado, no nome de Jesus.